É isso aí, estamos começando mais um programa dos abençoados. Para você que está já conectado aí, não é aqui. Então tá, vamos apresentar mesmo. Eu sou o Adriel Weber. Eu, Estevão Malê. João Paulo Tinoco. E nós estamos com um super convidado aqui, Pastor Marcelo Malé, mais conhecido como Pastor Marcelo Malé. Super convidado, vai. Super convidado. É uma coisa top. E aí, como é que foi receber esse convite, pastor? Olha, fiquei tão ansioso, profundamente nervoso, passei a semana inteira que eu nem conseguia me controlar, de tanta expectativa. Não, brincadeira. Não, estou muito, muito contente de poder participar aqui desse programa. Acho que é uma iniciativa bem legal, acho que vai ser muito bom. O caixa achou razoável o tempo que negociar? Olha, eu acho que podia dar uma melhorada. Vamos tentar trabalhar. Falar com os patrocinadores, né? Tinoco Empreendimentos. Isso. Exatamente. Vai aparecer aí nos comentários. Tem os patrocinadores, né? Mas então tá. Vocês querem falar alguma coisa? Como é que foi a vinda pra cá? Conseguiram chegar bem? Hoje chegaram mais ou menos no horário? Hoje chegamos Da bem. última vez que a gente ficou uns 5 minutos do vídeo sem estar aqui, né? Viemos do culto de jovens, para quem nos está a ouvir, não é? Tivemos culto de jovens, foi ótimo. Então, sim, mas conseguimos chegar aqui. Foi aqui perto também. Então. Sim, foi na casa do pastor. Então, vamos passando para os destaques aí da semana. Pode ler o primeiro, João Paulo, já que tu estava testando aí. Leio sim, assim com voz de... Então, um caça supersónico à venda pela FAB custa menos que um Renault Kwid. Isto no Brasil, não é? Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira. É isso. Um Renault... Leio também a descrição? Pode ler tudo. Um Renault Kwid, um caça supersónico F2000 Mirage. Esta é a pergunta do ano. Se as pessoas querem comprar um Renault Kwid ou então um caça supersónico. É interessante, é um dilema interessante, não é? Bom, essa dúvida pode nunca passar pela cabeça, não é? Mas a Força Aérea Brasileira, conhecida pela FAB, colocou à venda 11 dos seus aviões. E o mais barato deles custa menos que um subcompacto da Renault. É engraçado, mas é verdade. A aeronave mais em conta está por volta dos $7.000, cerca de 28 mil reais, né? 28 mil reais. E a versão de entrada do Kwid, o Life, não sai por menos que 30 e tal. Que se quiserem ir para o trabalho com estilo, não é? De uma forma económica, pensem num caça. Está em conta, né? Está em conta. Em questão de velocidade, o cara aqui é de um estado para o outro bem rapidão. Exatamente. Só deve consumir bastante, né? Sim. Só a gasolina é que seria um problema, não é? Tinha que ser caças elétricos, ligar à corrente em casa. Não, e a questão também de que carteira que tem que ter, né? Para dirigir um caça. Pois é, não chega com a... Carteira de aviação. Mas isso é real mesmo? É verdade. É verdade. Força Aérea Brasileira tá fazendo. A gente tá indo atrás de notícias falsas para pôr no programa. Não é fake news. Não é um fake news, Tá. Deixa eu só botar por aqui. Vou passar para a segunda aqui, então. Mulher em coma há 23 dias acorda ao ter os filhos nos braços. O filho nos braços. Amanda da Silva, ela foi colocada em coma após uma forte convulsão, às 37 semanas de gravidez. Tendo sido levada para a maternidade Escola Cis Chateaubriand, onde teve uma cesariana de emergência. 23 dias depois, mesmo quando foram-lhe retirados os remédios que induziam ao coma, né, a paciente continuava sem acordar. Foi quando a enfermeira Fabiola Sá se lembrou de colocar o bebê recém-nascido nos braços da Amanda, e foi um milagre. O bebê foi para os braços do paciente e ela acabou acordando. Foi no mesmo exato, assim, no mesmo momento, né? Isso é incrível. Eu vi essa reportagem, isso foi interessante, bem interessante mesmo. A questão é se ela ia acordar mesmo, né? Os médicos podem estar pensando isso, se ela ia acordar mesmo naquele momento. Ou se era por causa do bebê. Ou se foi por causa do bebê, né? É bem dali, a enfermeira Fabiola Lassá se lembrou assim, vou colocar o bebê no colo dela, ver se funciona, né? E filmaram, inclusive. Eu conheci essa reportagem, tinha filmagem, tinha vídeo. Nós falamos no
no primeiro programa sobre um bebê que havia morrido. E aí tentaram ressuscitar ele por 10 minutos. Não conseguiram. Aí ele foi levado para uma sala onde fica, quando os bebês morrem, fica lá. E aí, não sei quanto tempo depois, foi uma enfermeira lá olhar e o bebê estava rosadinho e ela viu que estava respirando. E aí depois ela foi ver e estava respirando. O bebê estava vivo. E foi dado como morto, fizeram testar de óbito, tudo, e o bebê voltou à vida. É impressionante, né? Lê a próxima aí, Teve. Tempestade Leslie terá causado ventos de 180 a 190 km por hora. Para quem não é de Portugal aqui, né? Deu uma tempestade, né? Que eles chamaram a tempestade de Leslie, né? Ou era um furacão também? Ele era furacão, mas quando chegou em Portugal virou tempestade. Não, sério. Perdeu potência, perdeu potência. Força. A gente aqui em Braga pegou só um trechinho, né? Pegou só chuva, né? Mas vou ler aqui a descrição. A passagem da tempestade tropical Leslie nas zonas mais afetadas de Portugal terá causado ventos de 180 a 190 km por hora, superiores aos registrados nas estações meteorológicas oficiais. Estimou hoje o Instituto Português do Mar e Atmosfera, IPMA, estimou, né? O Leslie está no topo das 3 tempestades atlânticas com os valores mais elevados de vento registrados em Portugal. A passagem do furacão Leslie por Portugal no sábado e domingo, onde chegou como tempestade tropical, provocou 28 feridos ligeiros e 61 desalojados. A Proteção Civil mobilizou 8.217 operacionais que tiveram de responder a 2.495 ocorrências, sobretudo a queda de árvores e de estruturas e desligamento de terras. Desligamento de terras. Deslizamento de terras. O distrito mais afetado pelo Leslie foi o de Coimbra, onde a tempestade com um percurso muito errático se fez sentir com maior intensidade, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil. Foi bem bravo, né? Teve até a Sofia participou do JC, né? Que aí a gente falou no último programa do JC com a Jade estava online. E a Sofia falou que ela tava no JC, não falo muitas coisas, né? Mas ela abriu a janela e veio um vento enorme. Ela fechou e as meninas ficaram com medo, porque estava muito vento. E ela olhou pra fora assim, ela disse que viu uma árvore assim caindo. Pá! E ela disse que os carros chegavam a dar uma mexidinha, né? E isso é em Esmoriz, né? Esmoriz, o JC. Ainda é Porto, é. Eu tenho uma curiosidade, um interesse pelos nomes das tempestades. Eu não me recordo muito bem. Eu estava aqui a tentar lembrar dos furacões que aconteceram aqui há uns tempos, o nome deles, eu não me estou a recordar. Mas eu tenho a ideia que metem sempre nomes de pessoas a furacões e a tempestades. Eu não sei. Pelo que eu tinha pesquisado, era uma vez o nome de homem e uma vez o nome de mulher. Tem furacão com nome de homem? Parece que tem, só que eu não sei o que define, se é... Quem descobre, será? Se é maior, se é a intensidade, se é menor intensidade. Geralmente, com maior intensidade é nome de mulher, né? Porque esse é Leslie, né? Que é um que... Tem o furacão Catarina. O Katrina foi o mulher que, né? Todo mundo ficou sabendo também, então... Eu estou em oração para que não ponham assim uma tempestade de Tinoco, senão eu vou ser associado a uma tempestade. Tempestade de João Paulo, tá vendo aí? Ó, a Inês tá falando aqui, ó. Hoje pegou o preço esse convidado aí, hein? É bênção. Deus abençoe Portugal. Mandou o Michael aqui. E ele falou que só no Brasil acontece. Provavelmente tá falando da venda do caça, né? Mas e como é que foi pra vocês aqui a passagem do furacão? Olha, até que Braga foi tranquilo, né? Não deu muito vento, né? Muita ventania, né? Mas eu acho que na região do Porto mesmo, acho que foi mais forte. Eu soube também de um acampamento batista, não sei se é o acampamento que tu tivesse lá perto de Lisboa, que caiu uma série de árvores lá e derrubou e danificou vários prédios. Foi o mesmo acampamento, O recinto é o mesmo. E lá foi bem complicado, foi perto de Lisboa. Eu vi que... Leiria ali? Sim. À beira do mar, sim. Eu vi que um dos mais afetados foi Coimbra, né? Coimbra foi muito afetado, né? Isso aí. Então tá, e vou ler o último aqui.
USP e UFSCar, que são 2 universidades lá acho que de São Paulo, né? USP de São Paulo. UFSC, só que tá UFSCar, que não sei se é isso. Deve ser UFC. UFSC. Acho que não é isso aí, teu. Criaram uma ferramenta que promete identificar fake news via WhatsApp. Essa é boa, essa é boa. Chegamos lá ainda. Chegamos como acabar com aquelas correntes que tu sabe que não é verdade. Agora, quando a sua tia lhe mandar uma mensagem dizendo coisas que você duvida, você já tem uma opção aqui, um aplicativo que resolve isso. Né? O detector de fake news das universidades paulistas pode ser acessado pelo WhatsApp ou pela web. Os criadores da ferramenta avisam que a plataforma ainda está em fase de testes e aperfeiçoamento, mas que estudos indicam que o índice de acerto para indicar se algum conteúdo é verdadeiro ou falso é de 90%. Mas como é que eles vão fazer isso? Como é que eles vão identificar se uma... Tem aqui. Qual é o procedimento? O projeto se baseia em inteligência artificial, né? E para ensinar a inteligência artificial, os pesquisadores utilizam uma base de dados com 3.600 textos falsos e 3.600 verdadeiros, publicados entre janeiro de 2016 e janeiro de 2018. O conjunto de notícias está aberto para conferência e uso em outras pesquisas. A partir dos textos, foi realizado um processamento e uma classificação gramatical de todas as palavras. Os pesquisadores, então, identificaram características que poderiam ser empregadas para classificá-los como falsos ou verdadeiros, incluindo o número médio de verbos, substantivos, adjetivos, advérbios e pronomes presentes nas notícias. Segundo os pesquisadores, 36% das notícias falsas possuem erros ortográficos, enquanto apenas 3%, quando são verdadeiros, apresentavam essa característica. Ou seja, é uma inteligência artificial que ela faz uma análise do texto e, de acordo com a análise dela, ela vai identificar, isso aponta que é uma mentira, então é falso. E se ela não vê esses casos, ela acaba concluindo que é verdadeira. Ela não busca realmente numa base de dados de todas as notícias que saem. Mas também se tiver isso, não é uau, né? Porque, por exemplo, se ela esteja conectada à internet, entendeu? Ela entra na internet, ela tendo essa inteligência artificial, tendo como base sites de notícia verdadeiros, né? De grandes empresas, sei lá, assim. E tu posta uma notícia falsa, e ela já vê que tem uma notícia naquele site, aquele site é verdadeiro, ela vai logo dizer que tu é falso, né? O problema é só que essas fake news, geralmente, eles misturam uma informação verdadeira com uma informação falsa. Isso é como é a mentira. Sim. Né? Não, mas esse aplicativo, o site, ele acaba se tornando melhor até do que os meios de comunicação, porque muitas vezes eles acabam postando e tem que postar uma outra carta revogando, né, a última notícia, que era falso, pedindo desculpa, etc. Né? Ou muitas vezes até tem sites conhecidos que mesmo assim divulgam e não querem saber, né? E isso é uma maneira que ele achou como identificar ali e, tipo assim, por mais que ele não dê falso, ele tem coisas aqui nesse texto que fazem duvidar, né? Então já dá uma norteada na pessoa, né? É isso aí. Então tá. Vamos passar para a palavra portuguesa. Então tá. Posso? Vai lá, Tevo. Lê a primeira palavra do nosso português brasileiro. Nosso brasileiro. Porque para os portugueses a gente fala só brasileiro, né? É outra língua, né? Mas vamos lá. A palavra no português Brasil seria grampeador. João Paulo. Grampeador. Curioso. Aqui é um agrafador, que se diz. Agrafador. Assim, essa é uma daquelas palavras que ela tem aquela diferença estranha, né? Mas que não é mais maluca, né? Próxima. Sei lá, né? É porque o que se coloca dentro do agrafador são
São grampos. Só que eles falam que são agrafos. Agrafos. Aqui é Aí agrafos. faz sentido, entendeu? Porque o agrafador, ele agrafa e ele tem agrafos dentro. Pra nós também, o grampeador, ele grampeia e tem grampos dentro. Então tem lógica tem nas lógica, duas, aquela né? ideia. E o que é grampo aqui? Eu não conheço. Não tem nada grampo aqui. Não existe essa palavra grampo. O grampo também, outra palavra já seria... E a gente fala grampo de roupa, né? Mas pra eles também é mola, né? É só mola. Mola? O prendedor da roupa. Sim, é mola. Mola. Como é que é? Grampa também lá? Grampo de roupa, prendedor de roupa. Ou prendedor de roupa. Bem... Mola é por causa daquela molinha que segura, né? Isso, Deve ser por causa disso, aquela... A mola que está dentro. Também, né? Simplificamos. Faz sentido. Próxima palavra, do nosso português Brasil. Eu vou... Depois a gente dá uma explicada também. E é a palavra calcinha. Calcinha. Calcinha para mim é umas calças mais pequenas. Mas aqui é as cuecas. A cueca. Cueca Assim, ó. feminina, né? Explicando pro pessoal, em Portugal só tem cueca. Tem cueca masculina e cueca feminina. Então não tem... Não é que as mulheres usam cuecas, né? Só o nome, só o nome. Não é que as mulheres usam as cuecas dos homens, né? Isso. O nome é o mesmo. O nome acaba por ser o mesmo. Por quê? Porque aqui tem dois tipos de roupa. No Brasil também, mas se calhar usam o mesmo nome. Que é, tem a cueca, que é o formato, não é? Que vai pelas virilhas, não é? Portanto, e depois tem aquele que nós chamamos, que é mais os homens que usam, que é os boxers. Que sim. é chamado também. Sim, Cueca box. É o boxer também no Sim, Brasil? sim. Pronto, que vai até à perna, não é? Um bocadinho da perna. Pronto, tem esses dois tipos. Mas então tá. Alguns anos atrás, só um parênteses aqui, né? Alguns anos atrás, essas cuecas box que chama, né? Eram chamadas... Boxer? Isso é cachorro. Também é um cachorro. Também é um cachorro. Se escreve da mesma forma também? Você é que se escreve? Da mesma forma que o cachorro? Da mesma forma, com X. Mas houve uma época no Brasil que essas cuecas eram chamadas de samba canção. Samba canção. Mas a samba canção nome da banda, é diferente, né, professor? É? A samba canção, ela é uma bermudinha mesmo. Ah, mais floxinha, é isso? A boxer, ela fica bem justinha. Ela é um calção muito justo. Ah, essa é a diferença da box da samba canção. Sim, a samba canção é a soltinha. Tive que vir nos abençoados pra descobrir isso. A diferença de boxer e samba canção. Isto é um programa não só de entretenimento, mas de cultura também. De cultura e educação. Mas aqui tem um nome para isso, que é os chamados collages. Nós chamamos aqui collage e tem outro nome que é muito engraçado, que eu não me estou a lembrar. Mas essas calças que vai mais ou menos até ao joelho e que é muito justo, em formato de legging, tem um nome aqui em Portugal, que é collage e acho que é collage só. Collage, que é o que o pastor falou de samba canção, não é? Só que essa samba canção, como ele disse, é uma coisa mais frouxa, né? É uma coisa mais solta. É mais solta. Mais solta. É roupa de dentro. É roupa interior, mas ela é uma coisa mais soltinha, assim. Eu lembro que nos tempos, assim, há uns tempos atrás, né, quando via alguns programas, a nobreza usava um bocado esse tipo de roupa interior para dormir. Eu lembro que usava umas calças que ia até ao joelho, mas largas. Então, se calhar... Sim. Como é que é o nome dessas? Maiores? Em português? Não. É que a... Samba canção? Não. Agora eu tô perguntando o que são as cerolas. As cerolas! Cerolas! Quem é que falou? Quem é que perdoou? A goia. Ai, a Laura. A Laura. A Laura. As cerolas. É isso. Aqui em Portugal também chama cirolas, né? Sim. A cerola também é um fruto, não é? Acerola. A cerola. Tá quase. A cerola não é... É mais ou menos. É que se um era boxer e era um cachorro, né? O outro podia ser fruto também. Mas a cirola é muito usada lá no Rio Grande do Sul também, na nossa terra. Lá. No frio, bota a cirola por baixo da... O pessoal brinca um pouco, né? Não aguenta frio, tá usando cirola, né? Tem a bombacha e bota a cirola por baixo quando tá frio. Estamos desfilando na chuva, né? Como sempre. O Michael William que tá falando que algumas palavras são totalmente diferentes no Brasil do que em Portugal. É incrível, já passei cada situação quando fui para Portugal. Michel, se tu continuar aí todos os dias, todas as quintas-feiras, vendo o programa dos abençoados, todo dia nós trazemos duas palavras aqui, todos os programas, trazemos duas palavras da diferença daqui de Portugal e do Brasil. Então, com certeza tu vai descobrir muito mais palavras, né? Também quero pedir pro pessoal que tá online aí, por favor, compartilhe o vídeo na sua rede social aí, dá um compartilhar aí,
para que mais pessoas possam estar olhando também, assistindo o programa. Se você achou engraçado aí, dá um like aí e continue assistindo. Aí. Um joinha. Um joinha. É uma diferença, um like. Um gosto. Um gosto. Não, ainda não. É isso aí, então, das palavras. É isso aí. E agora vamos ao momento da noite. Agora nós vamos para entrevista com o pastor Marcelo. De frente com o Marcelo. De frente com o Marcelo. Eu tava pensando assim, se vocês não chegassem hoje, eu ia botar mais pra cá, ia ser um de frente com o Adriel, né? Ia ser, botar o pastor ali, ia ficar aqui, ia ficar assim. Mas é isso aí. Pastor, quem é o Marcelo Malé? Quem é o Marcelo Malé? Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta. Isso é uma pergunta. Rapaz, quem é o Marcelo Marcelo Malé? Quem é o Marcelo Malé, não o pastor Marcelo. Sim. Quem é o Marcelo Malé? Isso. Eu não posso responder, né? Marcelo Malé é gaúcho, nasceu em 4 de setembro de 1967, portanto tem 51 anos. Né? Bem conservado. Bem conservado, não parece, né? Parece que tem 70, mas... Muita experiência aí. E sou natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Né? Sou casado com a Gabi, a minha esposa. Ela tem... Não vou dizer a idade dela também. Temos 4 filhos, né? Um tá aqui sentado do meu lado. Né? Outra tá na Alemanha. A outra tá na Alemanha. E já veio no primeiro programa. Ela teve no primeiro programa. Ela foi entrevistada no primeiro programa. Tô a conversar com ela pra ver se a gente coloca ela aqui no Skype e a gente faz programa online. Só que ela ainda tava no momento de ver como é que são as coisas lá ainda. Ela não sabe dos horários e tudo mais. Então, mais pra frente... E lá é 1 hora na frente também, né? Então, eles têm... Parece que 10 horas tem que apagar as luzes lá, 9 horas aqui, né? Então, quando começa, ela já tá indo dormir. Já tá indo dormir. Né? Mas nós temos 4 filhos. A Milena é mais velha, tá com 21 anos. O Estevão é o segundo, né? Tá com 19, feito agora no mês passado. 19 aninhos. É verdade. É verdade, dia 14. A Sofia, agora dia 31 de outubro, faz 16. E a Fafa, que fez 14 anos. São 4 filhos. Estamos em Portugal desde 2014. Viemos para cá em 2014, em outubro de 2014. Aliás, esse mês completou 4 anos. É verdade. Dia 9 de outubro nós chegamos aqui. 8 de outubro saímos de lá. E estamos aqui há 4 anos. É isso aí. Tá certo. Quando aceitou Jesus? Pá! Isso faz... Mas que barbaridade, tio! Eu aceitei Jesus pela primeira vez. Foi antes ou depois da época da independência do Rio Grande do Sul? Isso foi antes de Bento Gonçalves ser presidente da República Piratini. Essa piada eu não percebo, né? Eu rio por educação. Achei que ia falar do Papa. Foi antes da monarquia ser destituída em Portugal. Agora foi uma piada traduzida. Eu aceitei Jesus mesmo em 1982, em junho de 1982, quando eu recebi uma Bíblia dos Gideões Internacionais. Eu estava na escola, no colégio, estava acho que era a 8ª série. E aí entrou um Gideão na sala, 2 Gideões na sala, distribuíram o Novo Testamento para todo mundo. E aí eu comecei a ler o Novo Testamento em casa de noite e tal. E no final do livro, no começo, acho que no final do livro, do livretinho, tinha uma espécie de um esboço de evangelização, né? Falando sobre Jesus, a necessidade de se arrepender dos pecados, pedir perdão para Jesus e tal. E sugeriu uma oração. E eu fiz essa oração de entrega a Jesus naquele dia, né? Tem esse livreto até hoje, com a data lá anotada, em junho de 1982. E aí fiz a oração de entrega para Jesus. Eu tinha ali naquela época 14 para 15 anos, né? Só que depois disso, eu não tive acompanhamento, não tive nada, mas aquilo foi importante, porque foi uma semente que foi plantada no meu coração, né? Sim. E aí depois passou-se algum tempo, não tive contato com ninguém me procurou, ninguém me convidou para ir a uma igreja, nem nada. E aí comecei, como jovem, ir para festa, fazer coisas e tal, né? E aí aos 17 anos eu realmente aí
me converti mesmo, né? E alguém falou de Jesus para mim e tal, e aí eu tomei, mas é isso aí mesmo, eu vou mudar de vida e tal, né? E tomei essa decisão, entreguei minha vida para Jesus, né? Isso foi em março, dia 12 de março de 1985, quase 3 anos depois. Mas acredita que isso foi essa aceitação com 17 anos foi uma construção que aconteceu desde os 15? Sim, eu imagino que foi uma coisa não aconteceria sem a outra, né? Foi parte do processo, né? Foi algo tremendo, né? Eu acho que com 15 anos eu ainda não tinha percepção realmente do que isso significava, né? E depois, com 17 anos eu tive algumas experiências difíceis na minha vida. Por exemplo, eu sonhava ser jogador de futebol, né? Então eu me lembro que eu tinha jogado na categoria de base do Inter, né? Sou gremista. Que ponto que chegou, não é? Que ponto que cheguei, né? E revelação pro pessoal lá do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, lá que falou, o pastor jogando na categoria de base do Inter. Dos 13 aos 14 anos eu joguei no Inter. Aí saí do Inter e fui pro Grêmio. E joguei dos 14 aos 15 anos no Grêmio. Só que no Grêmio, aos 15 anos, eu fui dispensado. Né? Feito uma peneira lá e me mandaram embora. Né? E aí eu tentei voltar pro Inter. Né? Com 16 anos. 15 para 16 eu tentei voltar pro Inter. Né? E não consegui. Aí esperei o ano seguinte, foi mais um teste, mais uma peneira. Eu já estava com 17 anos. E também não consegui voltar, né? Então eu percebi que isso foi uma coisa muito difícil na minha vida naquele momento, né? Então isso e uma série de outras coisas que contribuiu, eu vejo assim, para minha conversão, né? Aquele desencantamento, aquela tristeza, aquela coisa toda com 17 anos, isso produziu um impacto muito grande na minha vida. Quase como os sonhos que tinha idealizado. Eu tinha a coisa toda bem planejada, bem programada. Eu me lembro que eu tinha, acho que 13 anos, eu tinha programado que eu ia jogar a Copa do Mundo de 1994 pelo Brasil. Já estava decidido, né? Se não jogar de 1994, eu vou jogar de 1998, né? Tamanha certeza que eu ia ser jogador de futebol, né? É absurdo, né? O meu irmão, o Tota também, ele tinha desde criança, quando ele era pequenininho, ele tinha essa vontade no coração e ele treinou também, chegou a ir fazer treino no Inter também, né, e tal. Só que chegou um determinado momento que ele já estava ficando velho, já tinha 16 para 17 anos e nada, ele acabou desistindo dessa vida do futebol, né? Só não decidiu se tornar pastor. Ainda. Mas o chamado do ministério veio depois, né? Isso contribuiu para a minha conversão, né? Sim. Aí depois, só o chamado do ministério veio depois com 20 anos, mais ou menos, né? Essa já é a próxima pergunta. Ah, é? Quando decidiu se tornar pastor? Quando eu me converti, eu comecei tinha terminado o ensino médio e estava fazendo o cursinho preparatório para entrar na universidade, né? E eu queria estudar, eu estava em dúvida se eu ia estudar publicidade e propaganda, que nem todo mundo sabe, mas eu sou técnico de publicidade e propaganda, viu? Sério? Sou técnico, fiz o curso do ensino médio, o curso técnico de publicidade e propaganda. Né? E aí eu ia fazer publicidade e propaganda também na universidade, né? E foi um processo também, Deus começou a trabalhar na minha vida, né? E começou a falar comigo sobre essa... Eu tinha muito também na minha cabeça, mesmo depois de convertido, de que quando eu desisti do futebol, que eu ia ganhar dinheiro, ia fazer dinheiro, né? Mesmo crente, eu pensava assim, eu ia ter dinheiro, né? Eu vou ao mundo e vou fazer minha vida, né? Só que o que acontece? Quando Deus começou a falar comigo sobre isso, sobre a questão ministerial, esse foi o ponto mais difícil. Abrir mão de desenvolver uma carreira, uma profissão, alguma coisa, ganhar dinheiro, ter a própria vida e tudo mais. Então, e isso foi muito difícil. Então, foi todo esse processo, né? Foi todo um processo onde Deus foi trabalhando, moldando isso na minha vida. Até que aos 20 anos de idade, então, eu num culto, né, eu me lembro, o pastor Eros Pasquini, pregando nesse culto, ele fez um apelo, né? Pregou sobre missões e a necessidade de obreiros para a Seara, né? Ele fez um apelo e eu atendi esse apelo, né? Foi
o pastor colocou em prática aquele versículo de negarmos a nós mesmos. Exatamente, foi isso que... esquecer das coisas para trás fica, prosseguir para o alvo, e também a questão de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Jesus falou sobre isso, né? Então isso bateu em base no que tu estava querendo em questão de conquistar o mundo, né? Exatamente, querer ter uma vida boa, ter uma vida tranquila, né? E seguir em frente. Então foi algo tremendo assim na minha vida isso, né? Aí depois em 1989 eu acabei indo pro seminário, então fui estudar, né? Seminário em Gramado, no Janstein. Os alemães lá. Agora é Tichbion. Agora é só Tichbion. Então tá. E a próxima pergunta é: há quanto tempo já está no ministério, pastoreando igrejas, né? Eu comecei pastoreando. Quando eu fui pro seminário, a minha igreja em Porto Alegre era a Conde, né? A primeira igreja batista em Porto Alegre. Quando eu fui para o seminário, eles já me mandaram, no primeiro ano de seminário, me mandaram para auxiliar um pastor de uma congregação em Viamão, uma cidade ao lado de Porto Alegre, para aqueles que não conhecem ali, né? Eu fui auxiliar o pastor lá, nessa igreja, aos finais de semana. Então eu estudava no seminário durante a semana, e aos finais de semana ia para lá para auxiliar esse pastor. Fiquei 2 anos lá, depois voltei para a igreja, para ajudar nos jovens da igreja no final de semana, e depois voltei para um 3º ano, né? Fiquei 3 anos nessa congregação, e lá era só final de semana, mas eu fazia o trabalho pastoral mesmo, né? Eu estava junto ali. Cláudio Luz era o pastor da igreja, né? Um evangelista, realmente um homem de Deus, né? E ele pastoreava essa igreja lá, e eu auxiliei ele nesse período lá. Mas assumir mesmo uma igreja foi quando eu saí do seminário, então, em fevereiro de 94. Assumi então a primeira igreja batista em Gravataí, né? E como pastor, já casado. Eu e a Gabi e eu, nós nos casamos no meio do seminário, né? Como nós fomos para o seminário já namorando, então nós ficamos o 1º, 2º, 3º ano como namorados no seminário, e aí entre o 3º e o 4º ano nós casamos. E aí fizemos o último ano do seminário casados, né? Então, aí assumimos a igreja em Gravataí em fevereiro de 94. Então agora em fevereiro de 2018 fez 4 anos aqui em Portugal. 24, de ministério pastoral, né? Tu tá contando com de Viamão lá? Não, sem contar de Viamão. Quando eu assumi integralmente em Gravataí. Foi de 1994 a 2000, são 24 anos. 24 anos. 24 anos. Pessoal que quiser mandar uma pergunta aí pro pastor, pode estar mandando nos comentários aí, que eu repasso aqui para ele depois, tá? Próxima pergunta é: por que decidiu vir a Portugal? E agora? Um dia que escreverem um livro sobre o pastor, esta entrevista vai ter que botar lá na legenda, lá na bibliografia, né? Abençoados. Exatamente. Na bibliografia do livro. Ainda vamos ganhar dinheiro com testemunho de cada um dos apresentadores que fez as perguntas para o pastor. Na verdade, essa questão de vir para Portugal foi fruto também de um chamado, de uma convicção, né? Quando nós estávamos lá em Gravataí, eu fui pastor da igreja lá em Gravataí por 20 anos. E quando tinha completado 18 anos de pastor como pastor em Gravataí, eu comecei a sentir uma inquietação da parte de Deus de que o meu tempo lá tinha terminado, né? O nosso tempo lá tinha terminado. E nós começamos a orar e buscar a direção de Deus em relação ao que faríamos, né? Mas era algo que nunca tinha sentido antes. Não, nunca tinha sentido antes. Foram 20 anos de ministério. E por volta de foi 2014 que nós saímos, 2012 por aí, eu comecei a perceber que eu não tinha mais visão, não tinha mais entusiasmo, né? E aquilo começou a me inquietar, e aí começamos a orar, e eu percebi que realmente o meu tempo em Gravataí lá tinha terminado nessa igreja, né? E aí então nós começamos a orar e pedir a direção de Deus, e eu sempre tive muito essa questão da Europa no meu coração, sempre tive muito isso, né?
E aí, por ocasião eu vim participar de um seminário na Alemanha, pelo Titbion, né, que nessa época eu era presidente do Titbion, lá no Brasil, né. Depois que saí do seminário, comecei a cooperar com a organização e tal, e depois me tornei membro da Assembleia, depois me tornei membro da direção, da diretoria, e depois, então, acabei por ser presidente, né. E aí, como eu era presidente do Titbion, então eu participei de um encontro, de uma reunião que houve na Alemanha, na cidade de Kanda, e como a Gabi e eu, nós estávamos completando 20 anos de casados, eu trouxe a Gabi junto comigo para a gente fazer um passeio, né. E nós viemos para a Europa, e fomos para a Suíça, tivemos na Suíça, tivemos na Alemanha, e depois fomos até a França e depois voltamos para o Brasil. Passamos por Portugal, né? Portugal, Suíça, Alemanha, França e depois voltamos para o Brasil. E nessa viagem aqui foi assim a coisa decisiva, assim, né? Deus falando conosco assim de uma forma clara sobre isso, colocando essa inquietação no nosso coração, né? A gente viu a necessidade aqui de ministerial na Europa, né? Então nós começamos a cogitar essa possibilidade de realmente virmos para a Europa, né? Então foi uma coisa assim, um processo de Deus também tremendo, foi uma coisa especial assim. Só que é difícil, né? Você diz assim, eu tenho chamado para a Europa. Lá no Brasil, as pessoas pensam que você quer passear, né? quer curtir a vida boa, né? Então nós começamos tenho chamado para Paris. Tenho chamado para os Alpes, na Suíça, né? Plantar uma igreja lá em cima. Lá nas montanhas, no nada. Monastério. As pessoas não levam muito a sério isso, né? Mas aí então nós começamos a orar, buscar a direção de Deus. Será que seria, como a Gabi fala alemão, pensamos assim, que poderia ser na Alemanha, depois pensamos que poderia ser na França. Eu cheguei a me cadastrar, me colocar como voluntário para a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, como missionário para a França, mas eles naquela época não tinham projetos para a França também e tal. E nós começamos a orar e entendemos que nós tínhamos que vir de qualquer forma, né? E só precisamos que Deus definisse o lugar, né? E aí o processo foi longo, eu vou aqui resumir, né, para facilitar, né? O que nós precisávamos? Nós precisávamos de uma forma de entrar no país, né? Ou na Europa, né? Um mecanismo para entrar, né? Algo que nos permitisse vir para cá e viver aqui. E aí a Gabi na época estava terminando o curso dela de biomedicina lá em Canoas, né? Na universidade, na UBRA, lá em Canoas. E aí ela se cadastrou para um programa de doutoramento, né? Aqui na universidade, aliás, em várias universidades, né? E foi aceita para 2 universidades em Portugal, né? E nós começamos a ver que Deus estava caminhando, nos mostrando que através disso, né, provavelmente seria Portugal, né? E aí a coisa foi evoluindo, foi crescendo, até que ela fechou o doutoramento na Universidade do Minho, aqui de Braga, e nós entendemos isso como uma direção clara de Deus, né? Nós falamos assim, nós colocamos para Deus, aquilo que o Senhor nos mostrar aqui, através disso, pedimos que aquilo fosse um sinal, né? E Deus respondeu assim prontamente, né? Nós colocamos aquilo, oramos aquilo. Eu me lembro, nós estávamos lá em Nova Petrópolis, recebemos um e-mail de uma coordenadora aqui da Universidade do Minho, dizendo que ela tinha sido recebida para fazer o doutoramento aqui na Universidade do Minho em Engenharia Química e Biológica, né? Então isso abriu as portas para entrarmos em Portugal, né? Então nós vimos também isso a confirmação. E aí começamos a trabalhar em cima de fazer um projeto missionário, né? E criamos um projeto missionário, levantamos mantenedores e viemos para cá. E cá estamos. Muito bem, professor. A próxima pergunta é se foi fácil a adaptação aos portugueses. Digo, não só como igreja, mas entender os portugueses, vamos se dizer assim. Olha que tu tá online e tem o João Paulo aqui. Agora tem 8 pessoas online. Se todos fossem como o João Paulo, seria muito fácil, né? Pronto. Agora pode ser mal. Agora. Tem que aprender. É assim mesmo, pastor. Assim mesmo. O João Paulo, ele é um ótimo português. O João Paulo é um gentleman, né? É um cavalheiro.
Não, sabe que eu não tive dificuldade, não. Eu até... Brasileiro é mais difícil. Não, é que a família... meu sobrenome é Teixeira, né? A família da minha mãe é de origem portuguesa. Tem algumas outras misturas, mas o Teixeira veio de Portugal, né? E eu tenho... Quando se reúne os Teixeiras lá, é impressionante, né? Eles parecem uma portuguesada, né? Mas isso tu foi perceber realmente aqui ou tu já tinha uma noção lá? Não, eu percebia que eles tinham uma postura diferente lá, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu olhava até fisicamente, né? Eu olhava assim as pessoas na rua e falava, parece a minha tia, parece o tio fulano e tal, né? E é interessante, os meus tios são baixinhos, entroncadinhos assim, né? Eles não são muito, muito grandes, né? E o português tem uma média de estatura não muito alta, né? É impressionante a semelhança, né? E o jeito também, a maneira de ser, né? O tipo de brincadeiras, né? É muito, 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 muito parecido. Então, eu assim não tive muita dificuldade, não. Eu tive a dificuldade com a questão de entender a língua, né? Então, isso às vezes o ouvido, até acostumar, não é muito fácil, né? Então, eu me lembro que nós chegamos em Portugal e eu assisti um noticiário, eu entendia metade do que era apresentado. 50%, né? O resto eu não entendia, né? Mas isso, graças a Deus, com o tempo foi passando, hoje tá tranquilo, né? Teve a primeira reunião de homens que eu participei aqui na igreja, eu cheguei e tinha um irmão aqui, e ele deu um testemunho, né? E eu não entendi nada do que o irmão falou. Aí chegou aquela hora, então, pastor Marcelo, o que o senhor já acha disso? Então, fica com aquela cara de paisagem, assim, né? Só Da educação, não é? Nada. Aí o pessoal te fala pra tu sorrir a cena. Muito amém. Então tá. O que é mais fácil? Cuidar da família ou da igreja? Difícil essa. Olha. Tem um filho ao lado, né? Também tinha um português lá. Ele não pode soltar assim, né? Não, é que são duas coisas bem distintas, né, uma da outra, né? Apesar de que a Bíblia diz que quem tem que cuidar bem da sua própria casa, o presbítero tem que cuidar bem da sua própria casa para depois cuidar da igreja, né? Porque se não cuida bem da própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus, né? Sim. Então, mas são duas coisas bem distintas, né? Bem distintas mesmo, né? Então, é difícil fazer essa comparação, né? Mas eu acho que a igreja é mais complicado. É mais complicado. Porque são muitas pessoas. São mais... vários tipos de pessoas. São muitas pessoas, há muita diversidade, né? Na igreja se trabalha muito com voluntários, né? Então, todo mundo é voluntário na igreja, né? Na igreja você... Filho, né? Por exemplo, o menino tá lá, né? 2, 3 anos, né? Tá lá, único. Ele vai ter que ser de mim. Ele vai lá, né? Não obedeceu, pá, dá uma, como diz aqui em Portugal, dá uma sapatada no traseiro, né? Resolve o problema, né? Agora, na igreja não, né? Você vai lidar com os irmãos na igreja, não pode ficar dando sapatada nos irmãos, né? Então, é complicado às vezes, né? Mas, eu também, aí eu vou falar dos meus filhos, né? É que os meus filhos facilitam a nossa vida, né? Porque eles são especiais, são muito bons mesmo. Tá, muito obrigado, agora. Eles não são filhos que dão trabalho pra nós. Ele deu... Então isso facilita. Deu um elogio pro João Paulo, agora deu um elogio pra mim. O próximo vou te e vai elogiar o Adrião agora. Tá bom. E já teve alguma vez que tu pensaste em abandonar o ministério? Abandonar? Não. Nunca pensei. Nunca? Não. O que aconteceu comigo foi o seguinte, quando Deus falou comigo de ir para o ministério, de me preparar para o ministério de tempo integral, eu disse para Deus, tá bom, Deus, eu vou, é isso que o Senhor quer, mas assim, eu faço qualquer coisa, menos ser pastor.
Tu não quer ser pastor? É só isso, né? Então tá. Tu disse que quer que eu faça a minha vontade, né? Então não vai ser a tua, vai ser a minha. Aí eu disse, Deus, eu vou trabalhar com acampamento, eu posso ser missionário lá no meio dos índios, na floresta amazônica, eu faço qualquer coisa, mas menos ser pastor. Né? E aí foi que Deus começou, nesse período do seminário, né? Foi trabalhando na minha vida e tudo mais. Do 3º para o 4º ano, eu já descobri que eu seria pastor. Mas nunca tive vários momentos muito difíceis no ministério, muito difíceis mesmo, né? Mas assim, desejo de abandonar e largar, nunca tive isso, não. Então, próxima pergunta é: calvinismo ou arminianismo? Não, tô brincando. Não precisa responder. Viajar um debate nos comentários. Vai cair muita audiência aqui. Não, tô brincando. É só pra gente dar uma risada mesmo. Queria passar para a próxima pergunta. Tem alguma história engraçada que possa contar de todos esses anos do ministério? Tem histórias tristes, né? E tem histórias... Não, a gente quer uma engraçada. Não triste. Não precisa nem citar nomes, é só... História engraçada. Tem uma história que era meio triste, mas é engraçada. Envolve funeral. Não, mas essa eu não posso contar. Essa não dá pra contar. Essa foi boa. Pode ser de mim, pastor. Eu tenho várias histórias lá daquela igreja. Da PIB lá. Tá louco? Histórias engraçadas. Pois é. Tem uma, por exemplo, eu contei isso até de maturidade cristã, né? Eu fui fazer um enterro, né? Essa eu posso contar, de enterro não posso contar. Essa também Tu parou pra pensar, peraí, do que era? Não, eu posso contar. Aí eu fui fazer um enterro e o homem que estava sendo enterrado, acho que ele era crente, não era da nossa igreja. Mas a família toda, todo mundo era católico, né? E aí eu trouxe uma palavra, evangelizei, falei de Jesus, tudo mais e tal. E aí no final, né, eu disse assim, poxa, mas eu preciso fazer alguma coisa para esse pessoal ficar mais à vontade comigo, né? Aí eu disse assim, vamos orar agora o Pai Nosso, né? Que é isso. Já sei onde vai chegar isso, Vamos orar o Pai Nosso, né, e tal. Isso até nós conversamos com maturidade, se a gente pode ou não fazer a oração do Pai Nosso. Né? Aí vamos orar o Pai Nosso. Aí, quando eu comecei, né, Pai Nosso que estás nos céus, né? Os pessoal que era tudo católico veio tudo atrás, né? Porque começaram o Pai Nosso junto naquela reza e tal, né? Do Pai Nosso. E aí no meio do Pai Nosso, né? Eu me embaralhei com o Pai Nosso. Esqueci da oração do Pai Nosso, porque eu pensei em orar outra coisa. Quando chegou no meio do Pai Nosso que está nos céus, aí eu comecei a pensar em outras coisas, pensei em falar outras coisas, mas eu não podia falar porque eu estava orando o Pai Nosso, eles estavam orando o Pai Nosso. Aí no fim eu acabei parando de orar o Pai Nosso e eles continuaram orando o Pai Nosso, né? E aí, quando eles terminaram de orar o Pai Nosso, todo mundo olhou pra mim. Assim, por que parou? Tu abaixava a cabeça e fingia que tava bem concentrado sozinho. Eu tava orando aqui. Só em pensamento. É uma conexão, né, com Deus. Tô muito comovido, gente. Desculpa, eu ia chorar aqui. Ai. Eu vou fazer agora a pergunta que o pessoal já colocou aqui. O Michael tá perguntando. Qual reflexão que o pastor deixa para aqueles que desejam um ministério pastoral ou missionário? Que desejam ou que... que desejam um ministério pastoral ou missionário, que foi que ele colocou aqui. Sim. Eu sempre penso... Eu sou suspeito para dizer isso, né? Mas assim, ser um pastor, ser um missionário, para mim, é a melhor coisa que a gente pode fazer com a vida da gente nesse mundo. Tá, mas em relação a ser suspeito, por que ser suspeito? Porque eu sou pastor. Sou suspeito porque eu sou pastor, né? Porque assim, ó, veja bem, vamos analisar de uma forma bem prática, tá? O médico, ele no final, ele vai ser derrotado. Por quê? O médico trabalha para curar as pessoas. Mas mesmo que ele consiga curar as pessoas vão morrer. Sim. Né? O engenheiro, ele constrói prédios que um dia
vão ser derrubados. É sempre um trabalho temporário. É sempre passageiro. É sempre passageiro. Mesmo que o prédio que o engenheiro construa venha a ser tombado pelo patrimônio histórico, venha a se tornar alguma coisa, né? Um dia aquelas pedras vão cair, né? Então, as profissões, de modo geral, no mundo, elas são muito limitadas nesse sentido, porque elas trabalham para o bem-estar das pessoas nesse mundo. O pastor ou missionário trabalha para o bem-estar das pessoas nesse mundo, mas ele também e principalmente trabalha para a vida eterna, né? Para a vida por vir, é para a eternidade, né? Então, não existe nada melhor na vida do que investir, né, a tua vida nessa missão. Agora, veja bem, por isso que eu perguntei, deseja, né? Ser pastor, ser missionário, né? Estar de tempo integral na obra, precisa de uma convicção de que Deus quer isso, né? A pessoa não pode embarcar nessa sem a certeza e a convicção de que Deus quer que ela faça isso, porque muitas lutas vêm depois, o que sustenta essa convicção. Sim. Não pode ser só um desejo do coração, né? Não pode ser uma coisa humana, tem que ser uma coisa espiritual mesmo, né? Sim. O Elenon Campos está perguntando aqui: Pastor Marcelo, qual o maior desafio atualmente da Igreja Batista Central? O maior desafio da Igreja Batista Central hoje, né, nós estamos, a Igreja Batista Central hoje está num processo de reestruturação, né? Nós tivemos, quando nós assumimos, né, a igreja tinha um estilo, tinha um perfil, né, e estava passando por um processo muito difícil, né, a igreja. Então, quando nós assumimos e propomos para a igreja, então, uma reformulação desse perfil, dessa igreja e tudo mais. Então, o que aconteceu com isso? Algumas pessoas saíram, né, e muitas pessoas chegaram. Então, nós temos hoje uma igreja, né, com muitas pessoas novas, né? Pessoas que se converteram, pessoas que estão vindo do Brasil, né? Brasileiros que chegaram, né? Pessoas que vieram de outras igrejas. Então, nós temos muita gente nova. Então, nosso grande desafio é transformar, né, esse grupo de pessoas que se reúne para adorar a Deus aqui dos nossos cultos, né? Transformar esse grupo numa igreja mesmo, né? Um grupo de companheirismo que está junto, que batalha, né? Porque muitos nem se conhecem. Às vezes eu digo, o irmão fulano, sabe? Mas quem é o irmão fulano? Né? Então as pessoas às vezes não sabem, né? Não se conhecem. Então é uma igreja, apesar de ser uma igreja que já tem 12 anos, 14 anos, né? Foi em 2004, né? Que essa igreja foi fundada. Apesar de ser uma igreja que já tem 14 anos, hoje é uma igreja nova, né? Então esse é o nosso grande desafio, né? Tá certo. E vou estar passando aqui para o pessoal, ninguém mais mandou perguntas, eu vou passar pro quiz. Quiz? É um quiz. Eu fiz esse mesmo quiz com a Milena, ela respondeu muito bem, quero ver se o senhor saia bem também. É um quiz de psicologia, o João Paulo pode explicar aí. Tu vai falar, o João Paulo já vai ter uma ficha aqui. Ele vai escrevendo. Ele vai postar a ficha na internet, avaliação psicológica do pastor Marcelo. Lembra-se do tema de monografia que eu tinha que escolher para analisar o clima psicológico dos pastores em Portugal. Aí depois tu vai escrever e dependendo se tua linha estiver reta, também vai dizer se tu tá muito... Mas vamos lá. O senhor responder em poucas palavras. Sim. Sim e não. Sim, não é sim não. Sim. Pode ser tipo assim, sim, não, sim, não. Isso é muito bom, eu acredito que isso faz bem. Bom, aí passa pra próxima, entendeu? Tipo isso. É o que tu pensar direto, né? Sobre ministério. Trabalhoso, mas gratificante. Certo. Família. Bênção de Deus. Jesus. Meu Senhor, a razão do meu viver. Portugal. Maravilha de país. Mas eu gosto de Portugal, gosto mesmo. Para quem é do Rio Grande do Sul, se acostuma fácil. Sabe, eu sinto, a resposta é curta, né? Mas eu sinto saudade do Rio Grande do Sul, sinto saudade da cultura gaúcha, das pessoas e tudo mais, né? Amo o nosso estado, amo a nossa cultura, né? Mas eu também gosto muito de Portugal. Sim. E a última é perdão. Perdão é o
pecado, a falta de perdão é o pecado que não tem perdão. Falta de... Bananei aqui. A falta de perdão é o pecado que não tem perdão. Jesus disse que se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, nosso Pai Celestial não perdoará as nossas ofensas também, né? Então, é mandamento de Deus. O perdão é obrigação. Tá certo. É isso aí. E aí, João Paulo, como é que foi na tua análise aí psicológica? Fala aí, João Paulo. Acho que está equilibrado. Acho que está equilibrada. Sim. Não torne-se público, por favor. Quem quiser, a gente vai estar vendendo a avaliação psicológica do pastor ali embaixo. A gente vai abrir um link lá. Tá bem. Agora nós vamos passar por um momento bem... meio pesado do programa, né? Polêmico. Vai ser polêmico, Hoje vai ser bem polêmico. O nosso debate hoje vai ser sobre suicídio e eutanásia. São dois assuntos bem e a gente vai aproveitar que a gente tem um pastor aqui do lado, né? Exatamente. Então pode puxar a Bíblia, pode falar. Tu trouxe a Bíblia e eu pensei, tá preparado pra alguma coisa, né? Vai chegar e... Pô, toma a palavra. Eu falei pros guris aqui. Esse foi um dos primeiros temas que o Estevão propôs pra gente trazer aqui. E eu fiquei adiando, eu não quis trazer no primeiro programa porque era muito pesado, não quis trazer no segundo programa porque aí eu disse assim, não, é melhor quando a gente convidar o pastor, aí a gente traz sobre isso que a gente não vai falar besteira, pelo menos, né? É bem mais difícil a gente falar alguma besteira. Mas o Estevão vai trazer uma introdução sobre os dois temas. Pode falar, Estevão. Tá, vamos falar sobre a eutanásia, né? E vamos separar a eutanásia e o suicídio, né? E aí a gente vai... Todo mundo vai dar espaço pra falar, né? Mas só constar que o debate foi... Tava escolhendo debate, né? Porque tava sendo um tema debatido aqui em Portugal na Assembleia, isso, ser o debate, e acabou que não foi, né? Foi não é chumbado. permitido. Por pouco, mas... Que então, tecnicamente, a eutanásia tá proibida aqui em Portugal. Se eu não me engano, foi por 5 votos, né? Sim, 5 votos. 5 votos? Eu li ontem essa reportagem, foi por 5 votos que ela não passou, e vai ser votada no próximo ano, de novo. Depois das eleições, né? Sem te querer interromper muito, houve um pormenor que foi importante, eu considero importante nesse debate, que foi a nível político, foi incentivado aos deputados que votaram a não seguir as ordens ou a não serem tendenciosos relativamente ao partido. Ou seja, os deputados votaram, acreditamos nós, enquanto povo, que votaram segundo a sua própria consciência e concepção dos assuntos, e não, como às vezes pode acontecer, de seguirem líderes políticos, seus líderes políticos, nem fazerem aquilo que o partido mais deseja. Então acho que isso acaba por ser importante porque leva à reflexão crítica própria. E da parte da eutanásia, eu peguei uma pesquisa aqui só para botar mais um ponto para a gente saber, né? Existe uma droga que é vendida online que ela é muito acessível de conseguir e ela mata a pessoa rápida e indolor, ela completa indolor. Quando eu vi isso, eles não deram o nome da droga. Então, se eles não deram, a gente também não vai dar, né? Então, no que eles chamaram lá, eles chamaram da droga Z. Então, eles chamam como Peaceful Pill, né? O comprimido pacífico, né? Uma droga tranquila. Então, é muito fácil esse acesso, entendeu? Então, a pessoa mesmo que seja proibida, ela pode conseguir na internet, comprar na internet, isso, né, de certa forma é ruim. E ela tem até aqui tabela de preço aqui também, que o cara, por exemplo, tem em líquido e tem em pó também, tem especificações, por exemplo, 100 ml da droga Z líquido de 150 euros, entendeu? Isso varia. E ainda na parte da eutanásia, tem a eutanásia, é proibida tecnicamente, né? Mas existe a eutanásia pacífica, que essa eutanásia pacífica, eu queria ver o que vocês achavam assim, dela ser proibida ou aprovada. Porque a eutanásia pacífica, né, é tirar suplementos ou esforço terapêutico que mantém a vida de pessoas.
Então, se um hospital tá cheio de gente, tem alguém em coma lá e não tem... Eutanásia pacífica seria decidirem por ela, tirar, ou ela decidiu as pessoas, se ela tá em coma, né? Tirar os coisas delas. E só a eutanásia pacífica se faz muito no Brasil sem autorização. É verdade. E na parte do suicídio, temos também... Podemos entrar também na parte dos índices de depressão em Portugal, no suicídio. O suicídio seria a parte mais vulgar da eutanásia, né? Sem medicamentos. E essas duas se divergem nesse sentido. Vocês querem falar alguma coisa, abordar um desses pontos aí? Sim, fica a critério de vocês. Eu não sei... A questão da eutanásia, né? Ela foi rejeitada, né? Como diz aqui, foi chumbada aqui em Portugal, né? Mas ela pode ser realizada em 4 países daqui da Europa, né? Então tem muitos portugueses que acabam, muitos não, né? Alguns portugueses fizeram a opção de uma situação de doença crônica e irreversível, de ir para esses países e fazer a eutanásia, né? Sim. É uma opção, né? Não é por acaso que é um assunto polémico, não é? Não é por acaso que é um assunto polémico. Mexe com questões filosóficas, morais e questões que as pessoas acarretam há muito tempo, na educação, que levam para a vida. E isso é difícil, porque é um exercício mental que a pessoa tem que fazer, que é desenvolvido e pode levar a questões morais complicadas. Mas se for para comentar a eutanásia pacífica, não é? É um assunto... É difícil, não é? É difícil de achar uma resposta certa para isso, não é? Porque, quer dizer, a pessoa está em coma e eu tenho que ser assistido de emergência. Vou desligar aquela pessoa que está em coma para me assistir a mim? Uma vida tem mais valor que a outra? Só porque eu tenho mais possibilidades de viver, a outra não pode viver? São assuntos que... É muito difícil, é muito difícil. Eu dei uma pesquisada e são alguns países da Europa aqui que tem liberado, né, a questão da eutanásia. Luxemburgo, Suíça, acho que a Holanda. E tem mais e Bélgica. E a Bélgica. E Bélgica. Isso. Só que elas têm diferenças entre uma e outra. Tipo, não é todo tipo de eutanásia, né? Tem diferenças, né? Entre cada país. A Holanda foi o primeiro país a liberar a eutanásia. Foi em 97? Eu não me lembro o ano, mas foi o primeiro 97? país. Acho que foi em Sério? 97. Se eu não me engano, foi. Ou é que eu dei uma olhada por cima, agora eu não lembro. Teve algum país que foi um dos primeiros que foi em 97. Só que eu não sei se é a Holanda ou se é nos Estados Unidos, lá um dos estados. Agora, uma coisa interessante aqui na Europa é que a Holanda liberou a eutanásia, aprovou a eutanásia, né? E logo depois a Bélgica. Só que a Holanda não permite a eutanásia para crianças. E a Bélgica aprovou a eutanásia, incluindo crianças. Uma criança pode, né? Claro, tem todo um procedimento, né? de protocolo e regras que precisam ser cumpridas, mas uma criança pode solicitar a eutanásia. E isso de criança, tecnicamente, se não abre... Vamos pensar, tá? Não vamos comparar Brasil e Europa, né? Mas isso não abre espaço para corrupção e problemas sérios de não sei como explicar isso, mas problemas, sabe? Mesmo de que escondendo coisas ou fazendo coisas erradas, escondendo atrás a eutanásia, entendeu? Criando... Eu acho que a questão econômica, sim, é um problema. Porque dizem, né, que, por exemplo, aqui na Europa, pessoas que saem do seu país para ir para um desses países para fazer eutanásia, se pagam muito por isso. Pagam muito. Então há um mecanismo aí de ganhar dinheiro muito em cima disso. Sem falar nessa questão da medicação também, que é vendida na internet. E são só... Eu não sei se é realmente... Mas são empresas privadas que fazem isso, né? Acho que não é o governo, não tem empresa pública, não é qualquer hospital, né? E tecnicamente, o que vocês acham, por exemplo, que o governo português, se está proibido, né? Como é que vocês acham que deveria agir em relação à proibição disso, né? Porque entro tecnicamente teria que proibir o site, né? Mas eu entro num site de compras não compras mesmo, mas entro num site de outro país, num país que é legal. E eu vou estar entrando num país que é legal, num site de um país que é legal, mas que aqui é ilegal.
Aí como é que vocês acham que fica isso? Não, mas isso é proibido. Não, essa medicação, ela é ilegal. Né? O país é soberano. Então, aqui em Portugal, a eutanásia é crime. Né? Ela é crime. Então, pode ser preso. O médico que faz a eutanásia pode ser preso. E a pessoa que vende a medicação também pode ser presa. Né? Então, tanto que eu notei que ajuda a eutanásia ou ao suicídio, né? Pode dar prisão de até 3 anos em Portugal. Eu também estive dando uma olhada. De 1 a 5 anos. Depende do tipo de. Depende do que a pessoa fez e tudo mais. Pode chegar até 8 anos de prisão. 8 anos. Depende das circunstâncias, do como a coisa aconteceu. Né? E vamos diversificar agora do passar da eutanásia em relação ao suicídio. Como vocês acham que entra a eutanásia com o suicídio? Tendo em conta o índice de depressão em Portugal, o índice de depressão na Europa também, né? Vocês acham que, com base nos suicídios, o pessoal pensa, tem muita gente que quer... Por exemplo, eu anotei que tem um movimento que é o movimento pró-eutanásia, que é o movimento de direito a morrer com dignidade. E o que vocês acham em relação disso? Porque, tecnicamente, com base nisso, seria os suicídios, né? As pessoas quererem ter esse direito, né? Inclusive, o projeto de lei que foi votado em maio aqui em Portugal foi votado e foi apresentado com base nessa campanha aí, né? O direito de morrer com dignidade, né? O Bloco de Esquerda e outros partidos que trouxeram essa proposta para a Assembleia, né? Mas eu só queria fazer uma distinção, né? Em relação a eutanásia e suicídio, no que diz respeito à Suíça. Eu li, eu não sei se isso é verdade, diz que na Suíça não é permitido a eutanásia, mas é permitido o suicídio assistido. Então, acompanhado por um médico, a pessoa mesmo administra então a medicação que vai levar à morte. O Michel está falando aqui que teve um caso no Brasil de uma professora que foi para a Suíça para poder interromper seu tratamento de saúde. Ele votou ali a eutanásia. Então isso e normalmente essas pessoas pagam muito por isso, né? Essa questão financeira. Bom, então sobre a eutanásia e sobre o suicídio, né? O suicídio assistido é quando o médico então dá a orientação ali e a pessoa mesmo dá fim à própria vida, né? E a eutanásia então, é quando tem um médico então que administra, né, a morte da pessoa, ele através da medicação, através de cessar, né, algum tipo de procedimento. Mas tanto aqui em Portugal, né, tanto a eutanásia e o suicídio assistido, os dois são proibidos. São proibidos pela lei. Só achei isso interessante, que na Suíça, né, eles não proíbem eles proíbem a eutanásia, mas é permitido o suicídio assistido, né? E uma outra coisa interessante também que eu estive vendo é que na Bélgica desculpa, na Bélgica não, em Luxemburgo, é onde está o Flávio lá e o Joas, né? Em Luxemburgo, eles não aprovaram a eutanásia, mas eles aprovaram uma lei que não permite punir os médicos que fazem a eutanásia. Ou seja, é todo um sistema para burlar o sistema, né? Então, não, é difícil porque vai para uma assembleia onde os deputados vão votar e aí o deputado pensa assim, não, mas se eu votar a favor da eutanásia, estou votando a favor da morte. Então tem muitas implicações morais envolvidas nisso e religiosas. Tipo Pilatos, né? Vou lavar minhas mãos. Então a gente não aprova a eutanásia. A gente já sabe o que vai acontecer, mas, né? A gente não aprova a eutanásia, mas a gente então não pune quem faz. Sim. Entendi, Islândia. E vocês querem dizer assim, opinião pessoal, o que vocês acham? Não precisa dizer sim, não, né? Mas olha, o sentimento de vocês acerca disso, né? Entrar mais fundo nessa questão. Porque a gente viu os pontos agora, né? Eutanásia, suicídio assistido, suicídio, né? Tecnicamente não assistido. Também a gente pode falar um pouco mais dos índices de depressão. Não sei se eu tava perguntando que tu se lembrasse que tu tinha feito uma pregação, uma vez tu tinha usado os índices, né? E se tu se lembrasse de algum índice, de alguma coisa que tu tinha estudado isso em relação à depressão e a suicídio na Europa. Eu fiz uma pesquisa uma vez, mas foi em cima em relação a Portugal. Na Europa, não, né? Mas eu não tenho essas informações aqui agora. O fato é
que o suicídio é um dos grandes problemas na Europa de um modo geral, né? Não só em Portugal, né? Mas em todos os países da Europa é muito forte isso, né? A questão do suicídio, né? As pessoas entram num processo depressivo, às vezes por perda de um familiar ou falta de dinheiro, crise econômica, né? Financeira, e aí resolve dar cabo da própria vida, né? E, então realmente é um problema muito sério, um problema muito grave mesmo o suicídio na Europa, né? É alguma coisa que tem se falado muito aqui, né? Mas isso também não é só na Europa, não, tem aumentado no Brasil, inclusive, também. Eu vi uma reportagem essa semana, lá no Espírito Santo, em uma ponte no Espírito Santo, onde eles criaram um sistema em volta da ponte, onde eles botaram umas abas na ponte. É uma ponte muito alta que tem, eu não me lembro qual é o nome da ponte agora, e botaram umas abas assim, os engenheiros botaram umas abas em volta da ponte para evitar o suicídio. Aqui também fizeram isso. É impressionante, por causa da quantidade de pessoas que estavam indo lá na ponte para se matar. Né? Era um sistema de proteção contra suicídio na ponte. É terrível, né? Terrível. No Japão tem prédios onde eles cercam de redes os prédios. Tamanho suicídio que é lá, né? Então, porque tinham pessoas ali, estavam trabalhando, daqui a pouco subia no prédio e pulava. Então, vários prédios têm esse sistema de rede lá também para evitar isso. O suicídio, eu entendo que o suicídio tem dois fatores que levam ao suicídio. Um é a insanidade emocional e a influência espiritual. Por que eu digo isso? Porque todos nós, o ser humano, ele quer e deseja viver, né? É biológico. É biológico, né? Se eu... O psicólogo João Paulo afirma. Você já falou sobre isso, né? Se eu aproximo a minha mão dos teus olhos, tu vais piscar os olhos. Porque é se proteger, né? Se eu chego perto... O sistema baseado em cima do medo, né? De proteção, é pra se manter vivo. Pra se manter vivo. Senão nós não tínhamos nenhum medo. Nem medo, não tinha nada. A gente chega na beira de um precipício, a gente tem medo. Por quê? Porque a gente quer viver. É natural do ser humano querer viver. Então, não querer mais viver, querer a morte, aí a pessoa foi levada por uma série de problemas. Pode ser que morreu alguém, pode ser, lá sei qual é a razão, mas aquele estado emocional dela é um estado emocional de insanidade. E você está estudando psicologia, né? Pode dizer alguma coisa sobre isso. Mas naquele momento a pessoa está vivendo um momento em que ela está enferma emocionalmente. E aí, com isso, nós somos crentes, né? Sabemos disso, que o diabo se aproveita, né? Ele vem para matar, roubar e destruir, se aproveita da situação e toma conta da vida da pessoa, né? Ou influencia a vida da pessoa e conduz a pessoa a fazer aquilo que emocionalmente ela já está condicionada a fazer. Então, as duas causas eu vejo assim, emocional e espiritual para o suicídio. O suicídio é fruto de uma enfermidade emocional e de um ataque espiritual. E a gente podia entrar em outros pontos também, né? Mas e se, digamos, um crente entra em depressão e pensa nisso? Tu acha que isso é por causa do relacionamento fraco com Deus? Tu acha que um crente com relacionamento com Deus não vai chegar ao ponto de suicídio? Mês passado nós vimos, né, aquela reportagem de um pastor que se matou, né? O pastor estava com depressão e deu fim da própria vida. Não, acho que foi bastante tempo já. A Milena estava aqui nas férias, acho que foi mês passado, ou 2 meses atrás. Foi uns 2 meses atrás, nos Estados Unidos, um pastor jovem com filhos pequenos deu fim da própria vida. Eu penso o seguinte, né? Nós crentes, pelo fato de nós sermos crentes, nós temos o Espírito Santo habitando em nós, não nos isenta de termos problemas emocionais e de termos problemas espirituais. Então, eu creio, né, que um crente pode sim, né, se ele não busca ajuda, se ele não se coloca diante de Deus, ele pode sim ser induzido a isso também. Acho que isso nós estamos suscetíveis a isso. Claro que com menor intensidade que uma pessoa que não conhece Jesus, né? Uma pessoa que está no desespero, que está no vazio espiritual, sem dúvida, essa pessoa vai se afundar com mais intensidade. Mas o crente não está isento disso e tem acontecido sim com crentes, né? Crentes que entram em depressão, crentes que se matam, né? Dão fim à própria vida, né? E aí vem aquela pergunta, né? O crente que se mata, eu lanço a pergunta para vocês. Ele vai para o céu ou vai para o inferno?
Agora é pra gente responder? É pra vocês responder. Vamos reunir ali e a gente volta pra vir com a pergunta com a resposta pronta. Cara, se me permitem, uma altura, quando fui a uma igreja, ouvi o senhor lá a falar à frente e achei curiosa a resposta dele e achei... Porque, assim, quando se fala de suicídio, nós, enquanto cristãos, eu acho que é impossível, é muito difícil ficar indiferente, não é? Não ter uma sensibilidade, uma tristeza, porque o sofrimento, como o brasileiro, não é frescura. É um sofrimento em que a pessoa se encontra, em que vê que o suicídio ou acabar com a vida seria melhor do que o estado que a pessoa está no momento. E isso é doloroso. É doloroso e acho que todos nós choramos por dentro ou por fora, choramos um pouco por causa disso, não é? Mas esse senhor, ele falou uma coisa curiosa. Ele falou do caso de uma senhora que ele acompanhou, que teve um filho que se suicidou e que era cristão, e perguntou se ele ia para o céu ou para o inferno. E a resposta que ele disse é que no ato do suicídio ou depois da tomada de decisão, pode acontecer ainda assim, naquele espaço em que a pessoa, que às vezes parece curto, mas que pode ser na cabeça da pessoa longo, pode haver um arrependimento do próprio ato. E eu acredito também, ainda que não seja muito fácil de explicar, mas por exemplo, uma pessoa que se atira de uma ponte, acredito que até à morte pode acontecer ali um ato de arrependimento. Foi isso que o senhor falou. E eu acredito nisso. Eu quero acreditar nisso, pelo menos. Eu quero acreditar nisso. Eu ouvi também dizer que, assim, não vamos entrar na relação direto nesse ponto, se vai pro céu ou vai pro inferno, né? Porque aí a gente entra naquele ponto, tá, o livro da vida tem borracha, né? Como a Márcia disse, tem ou não tem, né? Então, mas assim, quando a pessoa comete o ato de suicídio, não vamos falar se suicidar, porque seria um pleonasmo, né? Mas ela... Se autossuicidar. Autossuicidar-se a si mesmo. Isso. Português correto. Né? Português corretíssimo. E ela tá tirando aquilo, dizendo assim, Deus, ó, minha vida é tua, entendeu? Quando tu aceita Jesus, tu fala, ó Deus, minha vida é tua, entendeu? Então, quando ela tá fazendo, ela tá dizendo, ó Deus, tô querendo controlar um pouco disso, entendeu? Tô querendo acabar com a minha vida antes que o Senhor queira, entendeu? Mas não quer dizer que vá pro inferno. Porque a gente faz isso o tempo todo. A gente entrega coisas pra Deus e a gente pega de novo o tempo todo. Depois a gente pede desculpa, a gente entrega e a gente pega de novo. Exatamente. Então, e eu não acho que Deus faz distinção entre pecado grande e pecado pequeno, entendeu? Então, eu acho que a gente erra e a gente tem que pedir desculpa, né? Eu acho que o suicídio seria um ato de tá querendo controlar um pouco, de estar, né? Sim. Eu acho que a pessoa que está num estado assim deve buscar a Deus, né? Mas é difícil chegar a um, né? Mas vamos pegar a situação, por exemplo, de se atirar da ponte, né? A pessoa se atira da ponte lá, tá? No meio do caminho, como João Paulo diz, ela pensa, que besteira que tá fazendo, Senhor Jesus me perdoa. Cai, puf, morre, né? Tá, tu recebeu o perdão, foi pro céu. Mas se no meio ela se atira da ponte e ela desmaia no meio do percurso, não tem tempo de pedir perdão. Pois. E aí? O que acontece com ela? Pois. Agora tu como pastor... Eu tô entrevistando vocês agora. Ela, não sei, nessa situação aí ela vai pro inferno, porque não houve arrependimento. Tá, mas então quer dizer, por exemplo, se eu... Na realidade, eu não sei, né? Porque só Deus sabe, né? Não, mas é que assim, então quer dizer que tem pecados que a gente faz e a gente não sabe. Talvez a gente foi... irai-vos e não pequeis, né? Fiquei bravo, chutei a mesa e xinguei alguém. E eu vou lá na esquina e morro. E eu não sabia que eu errei. Então quer dizer que eu vou pro inferno porque eu xinguei o cara. Dá no mesmo eu pular da ponte, desmaiar no meio do caminho e não poder me arrepender, entendeu? Pra mim, o sentido é o mesmo. Porque se Deus não tem diferença entre pecado pequeno e pecado grande, é a mesma coisa, entendeu? Então... Sim, não há diferença, não há distinção. Pecado é pecado, né? Então, se eu penso mal de alguém, como tu disseste, me irrito com alguém, né? Aí cai uma pedra na minha cabeça e eu morro, né? Então, eu vou pro céu ou vou pro inferno? Eu acho que foi pro céu, acho que Deus perdoa. Mas a salvação, ela é pelas obras ou é pela graça? Isso. Pela graça. É pela graça, né? Então a salvação é pela graça. Então, se eu sou salvo pela graça, tem pecados que nós não sabemos, não é verdade? Tem pecados que nós cometemos que a gente não sabe ainda. Eu tenho pecados na minha vida que Deus ainda não me mostrou, ou já me mostrou, eu não vi, e que mais adiante eu vou perceber e vou pedir perdão a Deus.
Então, se eu morrer hoje, por causa desses pecados que eu não conheço, né? Eu vou para o inferno? Não, eu vou para o céu. Porque a salvação de Deus, a graça de Deus está sobre mim, pelos pecados que eu já cometi, os que eu estou a cometer e os que eu ainda vou cometer. Então, o que acontece? Eu creio que o suicídio não leva uma pessoa para o inferno. Eu creio que o que leva uma pessoa para o inferno é ela ter Jesus ou não ter Jesus. Mas como que pode uma pessoa que tem Jesus se suicidar? Pode. Infelizmente pode. Acontece. Né? Ela pode ter aceitado Jesus, mas ela não teve uma busca contínua. Não precisamos nem pensar dessa forma. Pode ser um pastor, não é? Pode ser um pastor. Pode ser um momento de crise, um momento de ansiedade, um momento de aflição. O diabo vem e começa a colocar um monte de coisa na cabeça dela. E você, não vou conseguir viver dessa forma. E pá! Né? Num ímpeto da cabo da própria vida. Né? Que se esperasse, talvez futuramente ela... contasse até 10, podia... Podia, né? Tá, e perante a Bíblia, nós temos algum versículo que pode dar uma... Ele colocou a Bíblia na mesa e ainda não abriu, né? Então tá esperando o momento certo. Na verdade, eu trouxe essa Bíblia aqui porque eu achei que se vocês fossem muito agressivos comigo, eu ia dar com a Bíblia em vocês. Né? Eu sinto o peso da palavra. Sinto o peso da palavra. Porque eu tenho Bíblia aqui também no telemóvel. Não, mas assim, olhando para a questão bíblica, né? Tanto na eutanásia quanto no suicídio, nós não temos textos na Bíblia que falam claramente, diretamente sobre isso. Né? Nós não temos. Aliás, temos vários textos que falam sobre a vida. Né? A vida. Então, e a importância da vida e como Deus concede a vida para nós e a qualidade de vida que Deus nos dá, né? Que Deus tem para nós, o propósito de uma vida abundante que Deus tem para nós. Então, assim, não há textos na Bíblia que falam especificamente sobre a eutanásia e sobre o suicídio, né? Assim, categoricamente que digam, né? Isso é pecado, isso, né, vai ter essa repercussão, né? E isso é muito complicado também, né? Os judeus, por exemplo, né? Se a pessoa se mata, não é enterrado no mesmo cemitério, né? Enterrado no cemitério separado. Os católicos, né? Também não tem. Alguns católicos também, né? Algumas igrejas também fazem isso, né? É isso aí, gente, o debate. Querem falar mais uma coisa? O Adriel aqui que tava só assistindo e aprendendo aqui. Não, eu já tô meio quieto aqui porque eu tô dando uma olhada aqui nos comentários e vendo com o pessoal, vendo se tá tudo direitinho. Ele tá só conferindo no Google que a gente tá falando. Aí depois ele bota as fontes lá, disse mentira. Não, capaz, ele baixou o aplicativo lá de coisa falsa, de fake news. Tô olhando aqui, atualizando. Vocês estão falando, já tá atualizando. Acho que vou dar aquela desculpinha do nosso amigo aí, João Paulo, né? Acho que vocês foram muito bem no que vocês colocaram. O que eu falar não vai superar o que vocês falam, então... Resposta que eu gosto, quando não sei o que dizer. Teve um programa que o Estevão, ele trouxe um versículo, né? Falou sobre, e aí eu também falei o que eu pensava e fiz algumas perguntas, né? E aí cheguei pro João Paulo, João Paulo, tá achando? O que vocês falaram tá ótimo, se eu falar alguma coisa... Não vou acrescentar. Não, cara, posso até dar a perder, né? Mas eu acho que isso aí, o pessoal aí que tá participando aqui, acho que ficou respondido, né? As questões que tinham colocado, né? Se quiser colocar mais perguntas aí, fazer mais perguntas talvez nesse programa não dê pra responder, mas num próximo programa, quem sabe, né? Eu só queria dizer assim, pra ficar bem claro, né? Que eu, Marcelo, né, eu sou contra a eutanásia. Eu queria deixar isso assim, especificado, né, de forma clara, porque eu entendo... contra o suicídio. Eu acho que a eutanásia é uma forma de suicídio legalizada, institucionalizada e acompanhada. Declarar os 2 pontos aqui. Tu pessoalmente, né? Por exemplo, tu não é um pastor que diz que é assim, né? Tu pessoalmente acredita que o suicídio não necessariamente leva pro inferno. Sim. E também acredita... Mas é pecado. Mas é pecado. E também é contra a eutanásia. Sou contra a eutanásia porque é o seguinte, eu entendo que quem dá a vida é Deus. E quem tem o direito de tomar é Deus, né?
Então, Jó fala sobre isso, né? Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é Deus quem é controle da nossa vida. Então, eu não devo abreviar o meu sofrimento. Vamos supor, o indivíduo vai para um processo de eutanásia, porque tem um tumor na cabeça. E se ele fosse... E se no meio do processo aparece um medicamento que pode proporcionar cura para ele? Foi uma empresa privada que fez um medicamento milagroso, assim, né? Que pode intervir. E se Deus intervém e cura ele? Uma mulher nos Estados Unidos, por exemplo, mãe de 4 ou 5 filhos, né? Uma jovem senhora, 30 e não tinha 40 anos de idade, um tumor na cabeça e entrou na justiça exigindo o direito de morrer, né? Sendo que ela foi na justiça vivendo, caminhando, andando, né? A única coisa que ela tinha era dores fortes na cabeça, né? E ela foi para a eutanásia nessa condição, ganhou o direito de morrer, né? Porque nos Estados Unidos apenas em 5 estados é permitida a eutanásia, né? Outros não. Então somente 5 estados. E Califórnia e o Washington são 2 estados que permitem, né? Então ela foi para a justiça, conseguiu o direito de ter a eutanásia e morreu tendo uma qualidade de vida ainda, né? Ou seja, o tumor no cérebro dela não impedia ela de caminhar, não impedia ela de falar, não impedia ela de se relacionar com as pessoas, e ela foi para a morte. E se Deus tivesse o propósito de curar ela, né? Então eu sou contra a eutanásia. Aí a pessoa diz, mas é porque não é tu que está sofrendo, porque não é o teu pai que está sofrendo, né? Eu digo o seguinte: a Bíblia, o apóstolo Paulo diz, né? Ninguém é tentado ou provado além do que possa suportar. Tudo que eu passo de ruim, de aflitivo, se eu estou a passar, e eu creio num Deus soberano, e eu entreguei minha vida para Jesus, a minha vida não é minha, mas pertence a Deus, então eu estou debaixo dessa soberania de Deus e procuro viver dentro da vontade de Deus. Eu tenho que entender que tudo que eu venha a passar, sofrer, enfrentar, se Deus permitir que eu venha a passar por isso, é porque eu tenho condições de passar por mesmo isso. Mesmo que seja até o final. Há uns 3 ou 4 anos eu fiz essa pergunta ao pastor. Quando o pastor chegou, não sei se lembra, mas estávamos a vir para Malicão e o pastor estava a levar a casa. Eu perguntei-lhe como é que reagiria se soubesse que ia ter uma doença grave, né? Então essa resposta marcou-me na altura. Mas só sem eu querer alongar muito, só até para finalizar, aquilo que o pastor disse, eu acho que é uma das coisas que acontece, que é a abertura de precedentes, né? Certos casos que se calhar poderiam funcionar de outra forma, que as pessoas tomam uma decisão diferente. Conheço alguns casos, inclusive eu tenho um exemplo que eu tomo para mim, um homem que eu tomo como exemplo, que é, não sei se alguém conhece, chama-se Nick Vujicic, que é um homem que nasceu sem braços e sem pernas, sim, que ele é cristão, acabou por se tornar muito famoso. E eu pergunto, ele a uma altura que ele se quis suicidar e tomou a decisão de não o fazer, mas eu pergunto-me, não é, se fosse instituído, não é, a facilidade de acesso a uma morte assistida, digamos assim, se ele, por exemplo, tendo esse desejo, se não poderia ser mais fácil atingir, não é? E acaba por se perder um grande testemunho de vida e a palavra que iria chegar a milhões de corações. Não é? Então acho que essa reflexão é necessária também. É necessária. Não é uma decisão tão... E eu acredito que não seja. Eu acredito que ninguém tome uma decisão dessa de uma forma confortável, naturalmente, mas é uma mesmo para as entidades responsáveis tem que ser uma decisão refletida. É verdade. Tá certo, então. Esse foi nosso espaço do debate. Acho que foi muito bom mesmo. E esclarecemos bastante dúvidas aqui também. O próximo tópico será que é parecido agora com o que tivemos? Próximo debate? O próximo tópico que vamos falar assim. Não. Eu até estava conversando com o Estevão. Nós já estamos quase fechando 1h30 de programa. O tempo voa aqui, né? Então, vamos passar para as músicas já? Não, vou contar a minha história engraçada, né? A história do Adriel. As piadas a gente vai deixar para o próximo programa. Mas vamos lá. História engraçada. Eu botei o nome de A Mãe Que Não Era Mãe. A Mãe Que Não Era Mãe. A última foi... As piadas, as histórias do Adriel são as melhores. Vai ter título. Vocês têm que pensar no título das de vocês também. É bem profissional. A do Estevão foi a guardinha que era segurança, né? Que era segurança. E a minha foi que eu fiz xixi.
mostrando pro irmão quem é que manda. Isso. E viagem muito louca, né? Viagem de gases. Aquele título de Sessão da Tarde. Uma viagem muito louca. Acompanhe as aventuras de João Paulo e sua família. Isso. Muito louco. E agora é a mãe que não era mãe? A mãe que não era mãe. Então, a história é a seguinte. Lá no Brasil, né, na PIB, sempre tinha retiros, né, da igreja, né, e eu tinha ido pro acho que foi meu primeiro retiro, eu tinha, acho que em torno de 8 anos, né, e por aí. E aí passamos 3 dias, se eu não me engano, fora, a gente foi pro Palavra da Vida, se eu não me engano, foi nesse retiro. E passamos lá 3 dias e tal, e depois voltamos pra igreja, né. E eu lembro que tinha o culto de tarde, acho que era 6 horas, né, pastor? Às 5. Às 5 horas, e depois tinha o culto às 8, né? 2 cultos. Essa época aí. E aí tinha terminado, acho que o primeiro culto, e tava tendo escola bíblica, né, escola dominical, e aí depois ia iniciar o culto das 8. Tinha escola bíblica no meio dos 2 cultos. Isso, tinha isso. Tinha a escola bíblica e os outros cursos, né? Eu fiz o curso de batismo entre esses dois. Tinha vários cultos. Tinha até dos adolescentes, eu lembro também. E tal. E aí, eu era pequeno e tal, né? Passei aqueles 3 dias longe de casa, né? E aí, eu peguei e a gente entrou na igreja, eu tava largando as mochilas, as coisas, né? E aí eu olhei, assim, uma loira, assim, no meio da multidão, assim, aí a minha mãe, né? Saí correndo, assim, no meio da multidão, fui lá e abracei, assim, mãe, tava com saudade, né? Aí daqui a pouco se vira, assim, quem que era? Era a mãe de alguém, mas não era a minha mãe. Era a Gabriele Malé. Abracei a tua mãe, teu. Abracei a Gabi, assim, olhei, ela se virou, assim, olhou pra mim, eu... Desculpa, saí correndo, assim. Virei as costas e saí correndo. Eu lembro disso. Ele disparou. Fiquei muito envergonhado, né, cara? Claro. Eu abracei a tua mãe pensando que era minha mãe. Mãe! Essa é a história. A mãe que não era mãe. É que de costas, né? As duas lá dos alemães, loira, né? De costas, tá no mesmo. Mas é isso aí. Essa foi a minha história. E agora nós vamos passar pro último momento, que é a dica de música. O pessoal que tá em casa vai ouvir. A gente que provavelmente não vai ouvir, né? Mas eu vou estar passando aí. Só um momentinho. Aqui. Isso aí, a primeira música é do Estevão. A primeira música é This Is What You Do, do Bethel Music. E a música é muito boa, eu descobri ela nos acampamentos aqui. E eu queria dar dica dessa música, é uma música muito boa. Tá certo. Tá passando aí a música. Tava ali Matt Stinton. Deve ser o cantor principal, mas aqui o grupo seria o Bethel Music. Sim. Entendi. Agora tá passando a música do João Paulo. Fala aí, João Paulo. Então, esta música foi uma música que me marcou bastante na altura. Ela fala muito... Ela narra 3 histórias diferentes, de pessoas em situações diferentes, e a necessidade de alguém que as ame do jeito que elas são e na situação em que elas estão. Então é a situação sobre uma pessoa que não tem família, não tem pais, um preso que está em situação de morte, e a outra coisa não me recordo. É uma esposa que o marido sai e pronto, e é por isso. Tá bem, e a última música é do Sweet Tooth, que é Hello Hurricane. São uma banda que faz tem músicas muito lindas, são músicas poéticas, né? É uma banda que se ouvirem as músicas, dá pra ver que ela tem bastante significado nas músicas. E é isso aí. Essas foram as dicas de música dessa semana. E agora vamos finalizar o programa, né? A gente não tem um slogan de final nem de início, né? Não, ainda não temos. Precisamos de um slogan ali que seja forte.
Marketing. Eu tô colocando aí embaixo. Quando terminar, vai subir as letrinhas assim também? Não. É de lado. É de lado. É de lado? Ali, Eu tô passando aí as redes sociais. Você que tá aí em casa assistindo, por favor, pode nos seguir. Provavelmente você tá vendo isso no Facebook, então não tem muito porquê, né? Mas temos Facebook, né? Pode divulgar aí. Temos Instagram, nos siga lá no Instagram, é Os Abençoados. Instagram. Nós vamos estar colocando fotos aqui do dia de hoje. E também se inscreva lá no nosso canal, né? No Os Abençoados no YouTube. A gente vai estar... todos os vídeos que acontecem aqui, eu edito e depois coloco lá no YouTube. E nós estamos pensando mais pra frente fazer outros vídeos engraçados aí pra estar postando lá. Então, se inscreve lá pra ficar por dentro. E também no Spotify, se você quiser ouvir esse podcast, ouvi-lo só, né? Você, daqui a um pouco ele vai estar lá no Spotify. Eu vou estar colocando lá, você pode baixar. Lembrando que no Spotify você não precisa ter conta, né? Ele é gratuito, você pode ouvir os podcasts gratuitamente, né? E também se você... Mas já donativos, não é? Estou brincando. Não cobra, mas... E também... Mas a opção aberta. E também tá passando ali o nosso e-mail. É osabençoados@gmail.com. Gmail para os portugueses. Gmail para os portugueses. Se você quiser estar mandando uma piada, uma sugestão, você não gostou do programa, pode mandar também. A gente vai estar... O livro de reclamações. O livro de reclamações. Pode estar entrando lá, nos mandando e-mail, que nós vamos estar falando aqui também no programa sobre o seu e-mail. Marcelo. Para o pastor não se esquece. Caneta com nome. O que é? Não, e tem a caneta com nome. Quando a pessoa tem caneta com o próprio nome... Ela é importante. Ela é importante. Então tá. Pastor Marcelo, nós queremos agradecer aqui. Eu que agradeço, foi muito legal participar com vocês aqui, gostei mesmo. Legal. E aí isso aí, vai ser benção. Sim, nós, sempre que o senhor quiser aparecer aqui no programa, tá convidado. Nós vimos que muitas pessoas comentaram hoje. E geralmente não é tantas pessoas que comentam. Porque então já sabe que né, pode, você tá sempre que quiser aparecer aí no programa, tá convidado. É assim, não é tipo, né? Pessoal, tchau, vai embora. Não. Mas acho que futuramente a gente pode trazer várias vezes ele, né? Porque, digamos, ele como pastor... Mais várias vezes. Eu tentei dar uma... Mas muitas vezes. Ele como pastor pode nos auxiliar em vários assuntos em relação ao debate, Sim. A mesa tá aberta aí e tem só 3. Sempre vai ter um lugarzinho aí faltando, então o senhor pode estar aparecendo aí. Tá bom, não. Pra mim eu gosto desse tipo de programa, gosto desse tipo de iniciativa. Eu acho que isso é uma coisa que vale a pena. Sim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tô tranquilo. É isso? Tranquilo. Então tá. Valeu! Então esse é o final do programa. Peço que você compartilhe depois esse vídeo aí nas suas redes sociais, para que o pessoal possa estar olhando aí também. E é isso aí. Abraço, valeu, tchau. Até mais. Valeu, abençoados. Quinta-feira que vem. É isso aí.